apresentação que eu vou fazer hoje é sobre homofobia, uma imagem à besta, com o tema de colonização. Ah, é um tema que já tem um tempo que eu venho pesquisando, fazendo um trabalho de montagem aos poucos sobre este tema. E alguns dias atrás eu juntei tudo isso para formar esse estudo. Então, eu vou tentar trazer o tema da homofobia como uma imagem à besta. É muito importante a gente ter uma ideia de como a homofobia se institucionalizou como regras civis ao redor do mundo, e teve um momento que isso se fortaleceu muito, grandemente, que foi o momento onde teve a maior manifestação de união entre igreja e Estado, que foi na Idade Média. E por isso eu estou trazendo como primeiro texto um texto do Grande Conflito, 439.1. Detalhe, em algum momento, se alguém tiver ah, alguma dúvida, não entendeu o ponto que foi feito, tem alguma coisa a falar, pode me interromper, tá ok? Pode ficar tranquilo. O que eu quero não é tentar correr com o estudo para passar ele completamente. Se não der tempo de passar tudo, não há problema. O interessante é que todos entendam cada ponto para que seja bem estabelecido para lá na frente não fique difícil de compreender os pontos que eu farei lá na frente. Ah, Alguém poderia ler, por gentileza, esse texto, Grande Conflito 439.1, que está na tela? No capítulo 13, de 1 a 10, descreve-se a besta semelhante ao leopardo, a qual o dragão deu o seu poder, o seu trono e grande poderio. Este símbolo, como a maioria dos protestantes tem crido, representa o papado, que se sucedeu no poder, trono e poderio, uma vez mantidos pelo antigo Império Romano. Declara-se quanto à besta semelhante ao leopardo. Foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. Esta profecia, que é quase idêntica à descrição da ponta pequena de Daniel 7, refere-se inquestionavelmente ao papado. Eu quis trazer esse texto para nos facilitar. Esse parágrafo que Ellen White escreveu se refere a Apocalipse, capítulo 13, de versos 1 a 10, já estabelecendo que a besta, a primeira besta, é o papado. E um ponto que eu quero enfatizar muito deste texto é esse que está em roxo abaixo, que está destacado. E deu-se-lhe a besta poder sobre toda a tribo, língua e nação. Isso vai ser muito importante para o estudo que a gente vai fazer, porque a gente vai entender em uma perspectiva a um dos poderes que foi dado à besta para dominação da, do mundo, da sociedade. E é sobre isso que eu quero falar, que tem a ver com colonização. E eu estou trazendo alguns escritores seculares, são historiadores renomados que dedicaram a sua vida para pesquisar os temas aos quais a gente vai ler um pouco. E foi muito importante o estudo anterior, o estudo da Escola Sabatina feito pela Rose, porque a Rose ela trouxe a, a prova de que o pecado de Sodoma não tem nada a ver com sexualidade. E provou por muitas formas. E isso é um ponto importante para esse próximo passo que a gente está vendo agora, que a gente vai entender a falácia da sodomia. Antes de falar, eu queria
mostrar esse escritor. Mark D. Jordan é um dos principais escritores que a gente vai ver. Ele é um estudioso de teologia cristã, filosofia europeia e estudos de gênero. É professor de pensamento cristão em Harvard e especialista em estudos de mulheres, gênero e sexualidade, também em Harvard. Ele tem dedicado sua vida a pesquisar esses temas. E o livro que a gente vai trazer é um dos seus principais, que é A Invenção da Sodomia na Teologia Cristã. A gente vai viajar até a Idade Média para a gente entender como que surgiu o termo sodomia. Detalhe, esse termo ele não existe no original bíblico. Algumas traduções trazem sodomia como a relação sexual entre dois homens na Bíblia quando é falado. Algumas traduções em português fala, mas esse termo não existe no original. Este termo foi originado depois que o cânon bíblico se encerrou. E detalhe, até os escritores que não são inspirados, que a gente entende que são dos livros apócrifos, até eles concordam com, com isso. Nem eles trazem a palavra sodomia, quando vão falar sobre Sodoma e das práticas pecaminosas de Sodoma. Isso foi criado depois que eles escreveram seus livros. E essa citação que eu vou colocar aqui é desse livro dele, desse homem, Mark D. Jordan, que diz: sodomia é um artefato medieval. Eu não tenho encontrado nenhum traço do termo antes do século XI. É tanto um artefato medieval como uma categoria para classificar, para punir e explanar desejos, disposições e atos que têm primariamente sido classificados diferentemente e separadamente. Mas sodomia também é um julgamento, uma sentença. O julgamento, sentença feito em sodomia, tem sido durável como um artefato medieval. Era uma invenção que seria decisiva para toda a teologia cristã mais tarde no Oeste. Daí para a legislação europeia e americana, medicina, ciência natural, etc. A temível abstração na nossa utilização do termo é medieval, como são nossas vergonhosas confusões sobre o que a palavra realmente significa. Está na invenção do termo sodomia, na teologia cristã, página 1.2. Ele vem trazendo como ele não acha esse termo antes do século XI, que é quando a supremacia papal já tinha começado há alguns séculos. E ele traz uma palavra que é muito interessante, a temível abstração. Quando eu vi ela nesse texto, eu não entendi muito bem por que ele colocou essa palavra, então fui pesquisar o que significa abstração. Abstração é uma ação de abstrair, de analisar isoladamente um aspecto contido num todo, sem ter em consideração sua relação com a realidade. Na opinião dele, é uma análise rasa e falha tomar o termo sodomia para relacionar a práticas homossexuais. E esse termo foi criado na Idade Média. Como esse livro, A Invenção da Sodomia na Teologia Cristã, é um livro extenso, acadêmico e caro, eu não consegui ter acesso a ele todo. Eu tive acesso a um relato dele em um outro livro que também fala sobre esses mesmos temas, que é o seguinte livro, que é Guia de Leitura em Estudos sobre Lésbicas e Gays, onde é um compilado de centenas de estudos sobre vários assuntos dentro deste tema. E um dos assuntos é a concepção religiosa sobre esse tema. E neste livro fala sobre um trecho do que está neste outro livro, que eu não tive acesso, porque o acesso completo é pago. Esse texto diz: Mark D. Jordan alega que o escritor Peter D. Damian criou a categoria da sodomia como uma abstração de atos e desejos homossexuais
e que o termo subsequentemente veio para representar uma categoria de pecado particularmente poderosa. Jordan constrói a evidência verbal de que o comportamento homossexual estrito ao redor do mundo, sodomia, possuía mais importância do que palavras relacionadas, até mesmo a palavra sodomítico. As expressões mais frequentes usadas para identificar e condenar relações homossexuais nos séculos antes de Dêmia são combinações de referência para sodomitas e para fornicação, em terga, em italiano, atrás, na parte de trás. Essa evidência é citada por esses escritores, que também são historiadores e teólogos, que estudam esse tema há décadas, para mostrar que as autoridades medievais frequentemente e não invariavelmente associaram relações sexual anal com sodomia. Jordan, no entanto, argumenta que o surgimento da palavra sodomia tem especial significado. Ele analisou escritos de historiadores e mostrou que feroz e estudada oposição a atos homossexuais eram parte da ortodoxia da igreja, não só depois de Peter de Demian ter inventado a palavra sodomia, mas por séculos antes, quando referências a atos homossexuais eram menos sistemáticos, mas mais explícitos. Ou seja, esse homem, Peter de Demian, criou o termo sodomia com um objetivo próprio. Por que ele teve tanta importância? E por que ele conseguiu criar esse termo e teve uma grande conotação? Porque ele foi uma pessoa muito importante dentro do clero, dentro da Igreja Católica, na liderança da Igreja Católica da Idade Média, que enquanto ele viveu no século XI. E a gente vai ver agora um pouco quem foi Peter de Demian. Peter Demian, que no português a gente entende que é São Pedro Damião, que viveu de 1007 a aproximadamente 1073, foi um monge e cardeal formado no círculo do Papa Leão IX. Foi declarado doutor da Igreja em 1828. Uma de suas muitas obras foi Liber Gomorrianus, ou Livre de Gomorra, um tratado sobre Sodoma e Gomorra. Nesse livro, ele descreve os vícios sexuais que estavam sendo praticados entre os membros do clero. Ele condenou a prática da masturbação solitária, pois dizia que o que pode se fazer com outro homem também pode se fazer sozinho. Masturbação mútua, cópula anal, bem como rupturas subversivas contra a ordem moral ocasionadas pela loucura associadas a um excesso de luxúria relacionadas às práticas sexuais. Peter de Demian, ele foi extremamente importante para a solidificação do termo sodomia. Esse livro, ainda hoje, Livro de Gomorra, é um livro extremamente importante nos estudos católicos para a formação de padres. Isso se perpetuou por muitos séculos, a partir de quando esse conceito se perpetuou por muitos séculos e infelizmente se perpetua até hoje, a partir do momento que Peter Demian fala que sodomia, relacionado a Sodoma e Gomorra, tem relação com relações homoafetivas homossexuais. A gente vai olhar agora um outro escrito histórico que vai concordar com o que a gente acabou de ver, que é de um outro historiador, que se chama Theodore Zeldin. É um historiador inglês, considerado pela revista francesa, essa revista, um dos 100 mais importantes pensadores vivos da atualidade. O livro que a gente vai olhar dele é Uma História Íntima da Humanidade. Ele dedicou parte de sua vida também para estudar a história medieval relacionado à cultura e religião. E ele vai trazer informações que vão combinar com a idade de Peter Demian.
Reparem que Peter Damian ele vive no século XI, entre os anos de 1007 e 1073, aproximadamente. E foi nesse período que Peter Damian escreveu o livro de Gomorra, ou seja, no século XI. Quando a gente vai para o escrito deste historiador, a gente vai ver algumas informações muito importantes. Olha o que ele diz. A homossexualidade foi mais ou menos aceita em cerca de 2/3 das sociedades humanas, em uma ou outra época, e, ocasionalmente, envolveu largos segmentos da população. Ela foi tolerada por muito tempo até mesmo pela Igreja. Em 1102, Santo Anselmo, arcebispo de Canterbury, pediu que o castigo para a homossexualidade fosse moderado, porque este pecado era tão público que dificilmente alguém enrubescesse ou sentia vergonha por sua causa, e muitos, portanto, nele mergulharam sem lhe perceber a gravidade. O rei que estava nas cruzadas, Ricardo, Coração de Leão, não foi menos piedoso por causa de suas preferências sexuais. A igreja preocupou-se mais, desde o princípio, em proibir os padres de terem relações sexuais com mulheres. Quando foi desfechada uma campanha contra isso, ou seja, pela castidade dos padres, a homossexualidade tornou-se ainda mais comum, especialmente nos monastérios, onde Santo Alfred de Rivalx exaltou-a como uma forma de descoberta do amor divino. Ou seja, estava começando a ficar mais aparente por causa da institucionalização da castidade dos sacerdotes católicos, que práticas homossexuais estavam sendo mais corriqueiras. Então, esforços foram feitos pela Igreja Católica para que isso acabasse. E um dos responsáveis a gente viu lá em cima, que foi Peter Damian, esse aqui, ao escrever o livro de Gomorra. O próximo texto que a gente vai ver, que também é dele, vai falar sobre o século seguinte, o século XII e XIII. Século seguinte, quando o livro de Gomorra foi escrito. Olha o que ele fala. Somente nos séculos XII e XIII começou na Europa uma repressão maciça à homossexualidade, como parte de uma campanha contra heresias de toda a natureza, que evoluiu até o terror da Inquisição. Esta é a segunda fase. Penitências já não eram consideradas satisfatórias. Em 1260, a França iniciou a perseguição ao estabelecer a pena de amputação de órgãos genitais e também da morte de fogueira em caso de reincidência. A tentativa de Hitler de exterminar todos os homossexuais juntamente com os judeus foi a culminância dessa história. As perseguições tornaram a homossexualidade não mais conservadora, porém perigosa e clandestina. A gente vê aqui que após o século XI, a repressão maciça à homossexualidade na Europa começou. Antes não era perseguido grandemente, mas a partir deste momento. E a gente pode associar a este livro, que foi escrito por uma pessoa muito importante na Igreja Católica, que foi abraçado pela Igreja Católica, Peter de Damian, ou São Pedro Damião, ao inventar que sodomia estava relacionada com as práticas homoafetivas homossexuais. Até aqui, deu para entender? Bem, alguém tem alguma dúvida? Se tiver, pode falar. É muito importante, se alguém não entendeu, falar, porque a gente vai passar para uma segunda fase, que é consequências dessa falsa interpretação. Essa falsa interpretação foi abraçada por muitas religiões. As denominações cristãs que protestaram contra a Igreja Católica, essas denominações trouxeram resquícios de entendimentos que tinham quando ainda faziam parte da
Igreja Católica. Nem tudo foi revisado. E, infelizmente, esse conceito foi trago para a concepção cristã das igrejas protestantes após o grande protesto que se fizeram, como a reforma de Martinho Lutero, João Calvino e outros. A gente vê que essa concepção errada se alastrou por toda a Europa. Os países europeus, eles eram fortemente católicos. A supremacia papal, ela comandava os governos civis. Quando a gente olha para o mundo, quem colonizou praticamente pelo menos 2/3 do mundo foram países europeus. E a gente vai ver que nos processos coloniais que esses países europeus foram chegando por volta do século XIV, XV, XVI em outros continentes para colonizar. Aqui eu trouxe alguns exemplos da América e da África. Na América, alguns exemplos. Quem colonizou os Estados Unidos foi a Inglaterra em 1607. Brasil, colonizado por Portugal em 1500. Argentina, México, Haiti, todos colonizados pela Espanha nesses anos, 1516, 1519 e 1492, respectivamente. E na África também. A África do Sul foi colonizada por alguns países, Holanda, França, Inglaterra e Alemanha, durante alguns séculos. A Angola foi colonizada por Portugal, 1575. Zâmbia, colonizada pela Inglaterra em 1516. Namíbia, colonizada pela Alemanha em 1884. São apenas alguns exemplos para a gente ver de que esses países entre aspas, do Novo Mundo foram colonizados por países europeus que já estavam bem estabelecidos, já tinham se organizado como nações, estavam sobre o domínio ainda do pensamento católico. Tanto é que os colonizadores, quando eles chegavam nos continentes, eles não chegavam sozinhos apenas com exércitos, suas armas, eles chegavam também com representantes da Igreja Católica, como frades, posteriormente vieram bispos, pessoas que faziam parte da liderança, para também trazer a religião católica para que as pessoas que ali fossem encontradas fossem convertidas. E muitos dos conceitos católicos foram trazidos para os outros continentes que não tinham a presença de europeus. E esse é um ponto que eu quero fazer. Talvez essa parte da história a gente não conheça bem. Eu admito que eu fui descobrir isso apenas esse ano, fim do ano passado e início desse ano, que uma das consequências da colonização foi a transformação da concepção nas sociedades que já existiam aqui na América quanto na África, foi a transformação da concepção do que é certo e do que é errado dentro da sexualidade. Este livro é um livro escrito por um escritor brasileiro, que é Estevão Rafael Fernandes, que é um cientista social especialista em antropologia e doutor em estudos comparados das Américas, pela Universidade de Brasília. Ele tem dedicado sua vida ao estudo das comunidades nativas sul-americanas e os impactos da colonização nessa população. Eu queria trazer alguns textos que falam sobre isso, que ele descreve nesse livro, escritos não apenas dele, mas escritos também de pessoas que vieram, colonizaram, escreveram cartas descrevendo o que eles estavam vendo. Era muito comum frades,
a colonizadores, pessoas da realeza e não realeza também, irem até indígenas e observarem seu modo de vida e observarem o modo de vida que eles tinham e descreverem cartas. Então, Estevão Rafael Fernandes traz em seu livro, que é produto de uma pesquisa de muitos anos, escritos dessas pessoas e dele também, ao fazer suas pesquisas. E ele começa assim: a homossexualidade indígena aparece de múltiplas formas em diversas fontes desde o início da colonização no Brasil. Parte dessa literatura foi já explorada por Luiz Motti em alguns de seus textos sobre história da homossexualidade no Brasil. Esse autor indica a existência dos termos tibira e saco-imbeguira. São termos em línguas nativas do Brasil. É difícil de falar até. Para se referir aos índios gays e às índias lésbicas, respectivamente. Vários seriam as referências a tais práticas no início da colonização do país, conforme nos aponta esse autor. Em 1549, o padre Manuel da Nóbrega relata que os índios do Brasil cometem pecados que clamam aos céus e andam os filhos dos cristãos pelo sertão, perdidos entre os gentios, e sendo cristãos vivem em seus bestiais costumes. Em 1557, o calvinista Jean de Larry refere-se à presença de índios tibira entre os tupinambá, praticantes do pecado nefando de sodomia. Olha só, eu grifei essa palavra para a gente ver que essa pessoa tinha em seu entendimento que o pecado de sodomia era homossexualidade devido aos ensinamentos europeus da religião católica. E ao ele chegar aqui, em terras brasileiras, ele viu práticas como essa e falou que era um pecado nefando, pecado de sodomia. Ao observar a sociedade indígena, a sociedade dos povos nativos daqui do Brasil. Em 1613, o índio Tibira Tupinambá do Maranhão, executado como bucha de canhão por ordem de frades capuchinhos franceses em São Luís, para desinfetar essa terra do pecado nefando. É o primeiro homossexual condenado à morte no Brasil. É bem interessante a gente ver que este de 1613, do índio Tibira Tupinambá do Maranhão, é o primeiro caso documentado de homofobia, de morte por homofobia aqui em terras brasileiras, ocasionado por frades da ordem dos capuchinhos franceses, vindos da França, como condenação do pecado que ele cometia. O mesmo relato histórico diz que ele foi convencido a se arrepender, a confessar e se arrepender do pecado da sodomia e da bestialidade antes de morrer. Por que bestialidade, além da sodomia? Porque ele não era considerado um ser normal, como os outros, porque ele era uma pessoa intersexo. Antes, há anos atrás, décadas atrás, o termo utilizado era hermafrodita, mas o termo hermafrodita foi derrubado, porque ele é muito mais usado em biologia animal e não é adequado para usar em biologia humana. Então, hoje se fala que essas pessoas que têm características biológicas, tanto a do sexo masculino quanto do sexo feminino, são pessoas intersexuais. Como a gente viu em um estudo há pouco tempo atrás, com Renilde. Foi muito importante esse estudo para estabelecer essas características. Então, ele foi condenado à morte, e antes
de morrer, ele foi convencido a se arrepender do suposto pecado de sodomia e bestialidade. O que é ridículo. É uma coisa ridícula, porque não há do que se arrepender. Essas pessoas, elas nasceram assim. Ele era normal, só que ele foi executado como bucha de canhão. Ele foi tido como um símbolo para todos os outros. Como? Não façam isso que eles estão fazendo, que ele fez, porque vocês vão ter o mesmo fim. É muito gritante isso. Essa parte da história, normalmente a gente não nos é apresentado na escola, a gente não estuda isso. Que essas características da sociedade indígena pré-colonial. É muito importante a gente entender o quão profundas foram as marcas deixadas pela colonização, que teve como o seu braço direito a religião católica. Em 1621, no vocabulário da língua brasílica dos jesuítas, aparece pela primeira vez referência. Eu não vou saber falar essa palavra direito. Vocês estão vendo? Entre os Tupinambá, mulher macho que se casa com outras mulheres. Na classificação hoje que existe, provavelmente essas mulheres eram lésbicas. Essas mulheres eram da tribo Tupinambá e também eram castigadas. Isso, todas essas pessoas que eram encontradas, pessoas que não obedeciam ao padrão binário de homem e mulher, e que cada um desses tem que se relacionar com o gênero oposto um ao outro. Todas as pessoas que não obedeciam essa regra, elas eram punidas aqui em terras brasileiras, e não só em terras brasileiras, mas também nos países vizinhos ao Brasil, que também eram repletas de pessoas nativas. E também tinham costumes como esse. Era corriqueiro, era normal. E a gente precisa entender que o preconceito de homofobia não existia nessas terras antes. Era considerado normal, era considerado corriqueiro. As pessoas, elas poderiam viver em paz, de acordo com a, a forma que tinham nascido. Era totalmente respeitada. É verdade, nessa época, as índias cortavam o cabelo como homens, porque elas se sentiam com a identidade de gênero de sexo, de identidade masculina. Sim, também E tem esses casos. isso, elas caçavam, elas pescavam junto com os homens, elas não iam ter filhos, etc. Elas viviam assim, e tem uma carta desse historiador que diz que todas essas características que elas tinham, e eles vêm de Portugal achando que isso era pecado, porque lá já estava nessa balbúrdia, nessa bagunça. Mas como vinham os navios? Tinha mulher? Não. Os navios vinham pinhados de homens, as viagens duravam meses, e o que eles traziam no navio eram jovens de 15, 16, 14 anos, que as famílias na grande pobreza vendiam-os e tinha um ano de sustento, porque eles faziam essa facilidade para trazer esses jovens, e é com esses jovens que eles faziam a homossexualidade deles. Porque isso é muito forte, isso é muito sério. E muitos se matavam jogando-se ao mar, muitos morriam também, não suportavam, enfim. Então, eles vêm com essa concepção de que é errado, mas eles praticam isso, né? Importante você falar isso. Eu não sabia desse fato histórico. Não tinha lido nada a respeito. A gente vê aí uma santa hipocrisia com a prática, essa prática onde homens mais velhos têm relações com homens mais jovens, até adolescentes ou pré-adolescentes, que é uma relação de pederastia. A Bíblia traz o termo pederastia quando a gente examina o original, que é uma prática condenável por Paulo no Novo Testamento. É uma santa hipocrisia, porque isso realmente era muito praticado na Idade Média, às escondidas por frades,
por padres, por bispos, entre outros. Então, esse também foi um dos motivos porque Peter Damian, que a gente viu lá atrás, ele escreveu o livro de Gomorra, condenando e incentivando a punição desses padres. Mas mesmo assim, isso se perdurou. É muito bom você ter falado isso, Rose. Enriquece mais ainda essa discussão. Em 1551, o padre Pero Correia indicava entre os hábitos dos indígenas na atual região de São Vicente o gosto pelo pecado contra a natureza, na linguagem dele, isso. E o fato de haver entre as índias algumas que não só pegavam em armas, mas também realizavam outras funções de homens e eram casadas com outras mulheres. Chamá-las de mulheres era, segundo ele, a maior injúria que lhes poderia fazer. Ou seja, as mulheres, eles viam que eram mulheres na concepção deles, mas tinham comportamentos que eram relacionados a homens, e se as chamassem de mulher, elas se ofendiam. Era uma injúria terrível a fazer contra elas. Provavelmente, na classificação que nós temos hoje, eram homens trans, nascidos em corpos de sexo biológico feminino, mas não se sentia bem naquele corpo ou não concordava com aquele corpo e com a imposição que os colonizadores faziam sobre como deveria se comportar, como deveria se portar. Então, muito provavelmente essas pessoas eram homens trans. Isso em 1551, pouco tempo depois, algumas décadas depois, que a colonização chegou aqui. Ou seja, isso já existia aqui. Esses costumes natos da natureza humana já existiam aqui, em terras brasileiras. Isso trouxe muitos problemas dentro. Esses princípios colonizadores trouxeram muitos problemas dentro das tribos nos séculos seguintes. Por isso que eu trouxe esse documentário de apenas 20 minutos, também produzido por estudantes indígenas da Universidade de Brasília. Na Universidade de Brasília há um grande núcleo de estudos sobre sexualidade de povos nativos das Américas. E existem alguns estudantes da área de ciências humanas que fazem parte desse núcleo e são indígenas. São filhos de indígenas, nasceram em tribos ou nasceram na cidade, mas são filhos de indígenas que nasceram em tribos. E esse documentário fala sobre o preconceito que eles sofrem dentro das suas próprias tribos. A gente vê que antes da colonização eles eram aceitos, era normal, era comum da vida humana. Depois que a colonização veio, as pessoas indígenas elas foram convencidas de que tais práticas eram pecado, elas foram, entre aspas, convertidas aos princípios católicos. O que aconteceu na Europa, que foi a demonização do que é diferente em relação à sexualidade, diferente do que é binário e heteronormativo. Esse princípio se alastrou dentro das comunidades indígenas aqui no Brasil e também nos países ao redor. Então, pessoas que nascem dessa forma, LGBTs, dentro das comunidades indígenas, até hoje, eles sofrem o crime de LGBTfobia, homofobia, transfobia, bifobia e vários outros relacionados à questão de sexualidade e identidade de gênero. E aqui está um documentário que traz, se eu não me engano, são 4 ou 5 indígenas que fazem parte de um coletivo que eles se denominam Coletivo de Estudos e Resistência sobre sexualidade e identidade de gênero em Brasília. É muito importante, é muito tocante também esse documentário. Se vocês tiverem interesse, é só pesquisar no YouTube. Esse aqui é um print do YouTube que eu tirei desse vídeo que eu vi há algum tempo atrás. Assim, a gente vê
nitidamente pelas palavras deles, porque eles já sabem eles já têm esse conhecimento de que era aceito antes da colonização, e é nítido ver a tristeza no olhar deles de que hoje eles não são aceitos. E eles relatam que isso é uma consequência da colonização europeia aqui em terras americanas. Achei isso muito interessante de se trazer para a discussão. Esse livro que eu trouxe, ele é extenso, também tem um artigo científico muito grande da tese de doutorado deste escritor, onde ele fala muito mais coisa. Isso que eu trouxe é apenas alguns pedaços pequenos, por causa do tempo, mas é de uma leitura enriquecedora. A gente vê as consequências da colonização europeia aqui, uma colonização católica que trouxe princípios religiosos para serem integrados aos princípios civis aqui também, da mesma forma que era na Europa. E eu trouxe aqui em cima processos coloniais na América, como eu citei aqui embaixo, mas eu trouxe da África também com um propósito de mostrar que também existia na África. Assim, eu fiquei pasmo quando eu entrei em contato com essa informação. Na África, antes da colonização, também existiam comportamentos semelhantes aos nativos das Américas, nos nativos africanos, antes da colonização e escravização desses povos. E eu achei esse livro aqui. Esse livro é um pouco difícil de traduzir o nome dele, mas a tradução, meio ao pé da letra, é Boy Wives, que significa rapaz, esposa, wives é esposa, rapazes esposa, e husband é marido, female, não sei se é assim que se pronuncia, que significa feminino. Então são esposas, rapazes e maridos femininos. Estudos em homossexualidades africanas. É um livro novo, se eu não me engano, ele foi publicado em 2019. É um dos livros que foi mais bem escritos e que relata melhor a cultura africana pré-colonial, do continente, de boa parte do continente africano pré-colonial. E foi escrito por Stephen Murray, que foi um sociólogo, antropólogo e acadêmico independente baseado em São Francisco. Ele era conhecido por extenso trabalho acadêmico em sociologia, antropologia e história comparada de minorias sexuais e de gênero. E Will Hosquey, um ativista, acadêmico e autor americano que mora também em São Francisco. Também engajado em lutas LGBTs, como, por exemplo, na Universidade de Montana. Esses segmentos da história não são nos falados. Muitas pessoas passam a vida inteira sem saber desses segmentos da história. A história, ela é guiada, a história que nos é ensinada nas escolas, quando somos adolescentes, jovens, e também na vida adulta, é guiada para que nós não vejamos tudo que é necessário. E é necessário pesquisar para a gente entender o quão normal isso é. E a gente vê que na África, após a colonização, começaram também os preconceitos, começaram os crimes por motivação de ódio ao que era diferente, baseado na concepção europeia, uma concepção católica da Idade Média. E eu vou trazer aqui alguns pequenos trechos. Esse foi difícil, um pouco mais difícil do que os outros livros, porque esse livro está totalmente em inglês, é um inglês mais rebuscado, então eu trouxe algumas pequenas partes, e também por causa do horário, para não avançar muito horário, mas eu trouxe alguns trechos desse livro que fala sobre o que foi observado por colonizadores quando chegaram na África, da mesma forma quando chegaram aqui nas Américas.
o mesmo processo de escrever o que foi observado aqui também foi feito na África. E um dos escritos que aparece nesse livro é o seguinte: entre os muitos mitos que os europeus criaram sobre a África, o mito que a homossexualidade está ausente no Ocidente, ou incidentalmente nas sociedades africanas, é uma das mais antigas e mais duradouras. Um pequeno erro aqui. Para os europeus, africanos negros, de todos os nativos povos do mundo, o homem primitivo mais representado. Na história da concepção evolucionista da humanidade, também há o conceito de que o ser humano surgiu na África. Como eles são os seres mais primitivos, esse parágrafo está discorrendo, é necessário olhar para eles para observar o que é natural de comportamentos sexuais. Desde os povos primitivos, o homem deveria estar próximo da natureza, governado pelo instinto e culturalmente não sofisticado. Ele tinha que ser heterossexual, suas energias e saídas sexuais dedicados exclusivamente ao seu propósito natural, a reprodução biológica. Se os africanos negros eram o povo mais primitivo em toda a humanidade, se eles eram de fato humanos, o que alguns ainda debatem, então eles tinham que ser os mais heterossexuais. Mas isso não é a realidade. Esse livro traz a quebra desses mitos. E aqui eu trago um texto desse livro que fala sobre o que um colonizador viu. Ele viu que, ao liderar as explorações e colonização da África, os portugueses se tornaram os primeiros europeus a perceber que a sexualidade e o gênero na África divergiam surpreendentemente. Em seus esforços para conquistar o reino Ndongo de Mundo, é meio difícil de falar porque não é nossa língua, foram impedidos pela liderança inspirada de uma mulher guerreira chamada Nzinga. Nzinga havia se tornado rei, ou esse termo que significa rei na língua dela, por sucedendo a seu irmão, o que não era incomum em uma sociedade matriarcal como essa. Menos típico era o fato de que ela havia encomendado a morte de seu sobrinho para impedi-lo de reivindicar o título de seu pai. Nzinga procedeu a organizar um exército de guerrilha e conduzir pessoalmente seus guerreiros para a batalha. Ela superou com sucesso os portugueses por quase 4 décadas. No final da década de 1640, um adido militar holandês observou em primeira mão o que deve tê-lo marcado como a estranha organização de sua corte. Como Nzinga não era rainha, mas rei de seu povo. Ela governava vestida como um homem, cercado por um harém de homens jovens que se vestiam de mulheres e eram suas esposas. Onde quer que ela aparecesse, seus súditos caíam de joelhos. Colonizadores, ao verem isso, eles se escandalizaram, porque isso era totalmente diferente da concepção europeia de como as pessoas deveriam se comportar. Comportamento de gênero, comportamentos sexuais, como elas se pareciam. Ou seja, esses escritos nos trazem, em primeira mão, como é dito aqui, evidências de que, na África pré-colonial, o comportamento era diferente. Não era um comportamento homofóbico, que infelizmente existe em grande parte da África. E eu queria comentar as consequências disso na África. Eu não trouxe aqui os textos, mas muitos de vocês sabem que em muitos países da África, hoje, a homossexualidade, não só a homossexualidade, tudo que difere da condição heterossexual e cisgênera, tudo que é diferente é condenado em muitos países com penas de prisão. E em alguns países
é condenado com pena de morte. Isso é muito triste. Isso é muito, muito triste, porque isso é consequência da colonização. Isso não existia na África antes da colonização. Esse livro traz vários outros textos que falam sobre isso, de escritores que foram até a África e descreveram isso. Descreveram o que eles viram, que era muito diferente. E a colonização europeia no continente africano foi uma colonização devastadora em muitos, muitos pontos, explorando os africanos em sua força física, explorando suas riquezas e explorando também as suas características biológicas, sociais, transformando e tornando em pensamentos de preconceito. Hoje, infelizmente, existem muitas leis. Isso é um tema que a gente pode debater em um outro momento, em uma outra oportunidade, com mais detalhes. Mas, infelizmente, na África existem muitos países que têm leis civis que proíbem homossexualidade com pena de prisão, com pena de morte em alguns, não só na África, mas outros continentes também, mas no momento a gente vai se deter mais na África. E isso é muito grave. Isso é muito grave, porque a gente vê que se cumpre dessa forma aquilo que eu enfatizei lá em cima, que eu pedi para que fosse lido aqui. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Foi dado ao papado o poder de dominar tribos, línguas e nações das mais diversas formas. A gente vê que a concepção de sodomia é uma concepção papal, é um princípio papal que ele levou para para suas colônias em outros continentes. Isso se perdurou por muito tempo. Por isso que esse escritor aqui fala que é uma abstração, porque é uma consideração sem sua relação da realidade. Considerar o crime de sodomia em relação à sexualidade. Porque quando se fala que tais comportamentos são sodomia, isso é um aval para se fazer o que se faz hoje em muitos países: prender, matar, humilhar, fazer toda classe de preconceito contra essa população. Por quê? Se Sodoma e Gomorra foram destruídas por causa dessa característica, desse suposto pecado, então as pessoas que se parecem assim, de acordo com essa concepção, elas também merecem o mesmo fim. Infelizmente, dentro de muitas denominações cristãs, evangélicas, e até mesmo dentro da Igreja Católica, hoje ainda existe a ala extremamente conservadora que concorda com esse pensamento. E é muito triste dizer que este pensamento de que sodomia tem relação com homossexualidade ainda existe dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isso é muito triste. Eu falo por experiência própria, porque eu já ouvi de muitos pastores de que o pecado da sodomia é a prática da homossexualidade e não tem nada a ver. Isso é um conceito papal. Por isso que eu disse que a homofobia é uma imagem à besta. A besta, papado, integrou um conceito religioso às leis civis e levou isso não só para todos os países da Europa, mas também para as suas colônias, nesse processo de colonização. E concordar com essa definição é concordar com uma imagem à besta, porque essa definição ela é um pressuposto que se utiliza para a criminalização em muitos países da homossexualidade. É o pressuposto para que pessoas sejam massacradas, mortas, sejam impedidas de terem sua vida em liberdade, de terem sua liberdade de consciência. E assim, ainda há mais para
falar, para discutir, mas eu estou chegando no limite do meu tempo. Mas eu creio que eu cheguei no ponto que eu queria, que a gente entendesse que a gente precisa se desvencilhar desse conceito de que, em primeiro lugar, sodomia está relacionada à prática da homossexualidade, porque esse é um conceito papal. E a gente precisa entender de uma vez por todas que não há erro nisso, em toda a classe, que é diferente da heterossexualidade e da cisnormatividade. Porque as pessoas, já foi comprovado várias vezes, as pessoas nascem dessa forma, não há nada de errado com isso, e o propósito de tornar isso errado é um propósito de má interpretação da palavra de Deus, é uma má interpretação do que está escrito na Bíblia. E é muito grave trazer conceitos de uma sociedade há mais de 2.000, 3.000 anos atrás para conceitos atuais. É muito necessário entender por meio de uma metodologia correta o que os textos bíblicos estão dizendo, para que não caiamos na falácia, né, em esse tipo de falácia, não caiamos no erro do anacronismo, que é pegar um momento histórico e aplicar em outro, ou melhor, pegar textos de um momento histórico e aplicar em outro, sendo que os momentos históricos são totalmente diferentes, as sociedades são totalmente diferentes. Infelizmente, isso é feito no caso do conceito de sodomia, um grande anacronismo, que é essa discrepância, e também várias outras. Então, o ponto que eu queria fazer era esse. Eu creio que eu cheguei onde eu queria sobre esse ponto. E tem mais um texto que eu encontrei aqui, é o último que eu coloquei, neste livro, que não fala só da África, fala também da América. Diz assim: em culturas menos patriarcais, papéis e identidades para homens não masculinos que não casam com mulheres e produzem filhos são às vezes bem aceitos e até honrados. Na América do Norte nativa, por exemplo, os papéis de gênero alternativo tanto para homens quanto para mulheres têm sido amplamente documentados. Conhecido como Berdachis na literatura antropológica e mais recentemente como dois espíritos, lá é muito comum ouvir o termo two spirits, dois espíritos, que a diferença sexual e de gênero desses indivíduos era frequentemente sancionada por crença religiosa. Essas pessoas, elas são classificadas como dois espíritos por quê? Porque elas se identificam sendo do gênero masculino e feminino. Eles se consideram homem e mulher ao mesmo tempo. Em classificações contemporâneas, classificações hoje que a gente entende, são pessoas gênero fluido, ou seja, existe uma fluidez entre seus gêneros, se considerando homem e mulher ao mesmo tempo. De fato, os perdaches masculinos, em algumas tribos, cumpriam distintos papéis religiosos, e ou acredita-se que tenham poderes sobrenaturais especiais. Em toda a América do Norte, os berdaches masculinos se especializaram em certos trabalhos normalmente feitos por mulheres, especialmente artesanatos, e era comum dizer-se que faziam esse trabalho melhor até mesmo que as mulheres. Essas pessoas são de tribos nativas, são os ameríndios, os índios nativos, indígenas nativos da América do Norte. É muito fácil de achar essas pesquisas, existem extensas pesquisas sobre eles também. Mas assim, não coloquei mais nada, existe mais, só que eu não coloquei mais nada, mas eu queria ver se vocês têm alguma dúvida, algum comentário que queiram fazer. É muito importante, eu queria ter um feedback. Parte 2. No futuro, podemos ter, sim. Trazendo uma perspectiva moderna e contemporânea sobre leis que foram feitas e que concordam com essa imagem da besta em vários países, tanto em países da Europa pós-Idade Média e em vários outros países. A gente hoje vê que grande parte da Europa
quase sua totalidade não tem mais leis civis, como na África, por exemplo, que criminalizam, que impedem a vida de pessoas LGBTs, mas em um passado não muito distante, no século passado e no século anterior, século XX, século XIX, tinham leis assim também na Europa, e é muito importante a gente entender essas leis que existiam na Europa. A gente vê que a Europa, ela saiu em grande parte deste conceito conservador cristão, esse conceito conservador católico, mas as suas colônias, elas têm dificuldades, elas têm muitas dificuldades, as suas, ou melhor, antigas colônias, porque esses países africanos, os países americanos, eles já se tornaram independentes, mas eles não acompanharam o passo progressista que os países europeus deram. Então, muitos ainda conservam dentro de suas leis os princípios conservadores religiosos que foram trazidos pela colonização. E isso vai cair na conta desses países colonizadores. Eles saíram, em grande parte, desses conceitos, mas as suas colônias, em grande parte, ainda não saíram desses conceitos. É muito grave isso. Olha só, é uma coisa que eu achei bem pertinente, é que se formos olhar hoje em dia o povo indígena, né, brasileiro, na verdade muitos ainda vivem com seus ritos, né, com suas crenças, né. Tem algumas populações bem ribeirinhas, bem do interior, né, do Amazonas, que o contato com a civilização, né, é algo bem escasso. Mas o interessante disso tudo, que com o advento da colonização, esses povos, os que mantêm, né, a questão das suas crenças, mantêm as suas crenças, mas, no entanto, eles utilizam o modelo católico que lhe foi passado o modelo de conduta sexual. Não era nem essa palavra que eu ia utilizar, mas pegar a questão do modelo de norma sexual, de que somente Heteronormatividade? isso aí. Então eles mantêm pegar esse modelo, né? Justamente devido que a colonização trouxe isso para eles, né? E, no entanto, se esqueceram, como você falou, né, até desse livro aí que fala que os índios, eles tinham já um modelo de conduta, mas com a colonização foi imposto e é o que ficou até hoje entre eles, né? Sim. A gente vê que os processos coloniais trouxeram muitos problemas e esconderam parte da história. E quando a gente passa a estudar a história, a gente vê o quão pior, ou melhor, o tamanho dos malefícios das colonizações americanas e africanas. É muito pertinente esse comentário que você fez. Mais alguém tem algum comentário? A gente queria comentar também que quando você mencionou daquela primeira execução horrível, né, Uhum. pela opção sexual daquela pessoa, nós deveríamos sentir a mesma tristeza e angústia que nós sentimos quando nós lemos sobre Estevão, porque ele Sim. também, pelos religiosos, foi considerado um herege, e morreu, como nós sabemos, e sentimos por isso. Dessa mesma forma, esse era um ser humano, uma pessoa que tinha todo o direito a viver, né? Com certeza. Com a consciência que ele tinha. A gente está querendo fazer aproximar essas ideias, porque se a gente olha para a Bíblia e se a gente falar da história de Estevão, e as pessoas se sentem muito sensibilizadas, né? Ficam muito sensibilizadas com aquela história, que horror, os religiosos matando, porque na concepção de Estevão, Jesus, né, era o Messias, né?
E para os religiosos aquilo era uma heresia tamanha, Terrível. então ele merecia morrer por isso, né? E eu vejo a tamanha ignorância que nós podemos ficar submersos por elas, pela ignorância, e chegar a ponto de não olhar para uma vida como uma vida Preciosa. por ignorância, claro que a ignorância persistindo, porque se você conhece, mas também não muda e vai continuar com a ideia, não adianta nada, mas o conhecimento liberta, de fato. Tudo maravilhoso, mas aquilo que tu começou falando, colocando a questão do papado, da colonização e da imagem da besta, né? Enfim, do papel da besta, eu acho que isso mostra. E o estudo que tu deu depois em cima disso, introduzindo isso, trazendo no final novamente, ele abrange muito a obra do papado e as consequências do papado. Sim. E agora, como a Rei e a Cris falaram, essa questão do martírio de Estevão e o martírio desse índio homossexual, enquanto o martírio de Estevão ele foi só a introdução de uma chacina, né, pelos cristãos, de uma perseguição que em algum ponto acabou na Europa, por exemplo, mas essa perseguição que começou com esse índio nunca acabou na América, nunca acabou na África e continua até hoje. E é algo muito forte. E a herança do papado, desses 1260 anos de escuridão e tal, eles prosseguem até hoje. E assim, e a imagem da besta levantada pelos protestantes, ela simplesmente vai tomar o trabalho começado nesse período e vai dar continuidade, já está dando continuidade. Eu achei isso muito assim, ficou muito claro, ficou gritante isso no teu estudo, assim, nossa, muito obrigada por trazer isso de maneira tão, assim, incisiva. Amém. Amém. Que isso sirva para despertar o nosso interesse em continuar a buscar informações. Porque a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E muitas vezes essa verdade não está só na Bíblia. Essa verdade está em fatos históricos que a gente precisa analisar. Da mesma forma que muitas pessoas que foram muito importantes para o movimento adventista fizeram. A gente precisa analisar a história das nações para que a gente entenda o momento que a gente está vivendo. Podemos encerrar com uma oração? Querido Deus, amado bom Pai, agradecemos, Senhor, a Ti pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado. Agradecemos porque o Senhor tem manifestado a sua misericórdia sobre cada um de nós, para que tenhamos nossas mentes abertas para entender o nosso próximo. Sabemos que a maior imagem que nós temos de Ti é o nosso próximo. Precisamos olhar para o nosso próximo para entender a Ti, para entender o Teu caráter, entender quem Tu és. Só que para isso nós precisamos nos desvencilhar de preconceitos, de tudo que há de ruim em nossos olhos sobre o nosso irmão, sobre aquele que está do nosso lado. E pedimos que o Senhor nos ajude a continuar esse trabalho maravilhoso que temos feito, porque esse trabalho traz transformação, traz cura, primeiro para nós, nos curarmos de tudo aquilo que é errado em nós, e depois trazer cura para outras pessoas, porque assim nós estaremos amando outras pessoas. E como a tua palavra diz, o amor cobre multidões de males, cobre multidões de pecados. Que assim nós possamos levar tal verdade para outras pessoas, mesmo que sejamos chamados como dissidentes, como blasfemos, como pessoas que estão pregando contra ti. Agora nós estamos entendendo quem o Senhor é. Agradecemos por isso e que o Senhor nos ajude a sermos justos de acordo com a tua vontade. Entregamos nossas vidas em tuas mãos, nos dê um restante de sábado feliz em tua presença. Tudo isso pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém.